Hoje eu acordei disposto e com vontade de fazer exercícios físicos, mais especificamente calistenia. Eu não levanto muito peso não, mas eu gosto de levantar peso. Agora para trabalhar dá uma preguiça. Eu não gosto de acordar cedo para trabalhar não. Até porque na calistenia eu gasto no máximo 1h30 levantando peso. Agora no trabalho é o dia inteiro levantando peso. Não é muito agradável não. Milhões de pessoas, mais especificamente a maioria, passam por essa mesma situação. Elas trabalham num trabalho que não gostam apenas porque precisam trabalhar. Ou seja, elas trabalham contra a vontade delas. Por acaso você já parou para pensar como era o trabalho de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Com certeza, o trabalho deles era satisfatório e agradável. Afinal de contas, o solo era plenamente abençoado pelo Criador. Na verdade, foi essa a ocupação que o Eterno deu para eles. Eles tinham que cultivar o solo e expandir aquele pequeno paraíso por toda a face da terra. Mas infelizmente Adão e Eva pecaram e eles foram expulsos do Jardim do Éden. E é claro, fora do Jardim do Éden, o solo não era tão abençoado assim. Temos como exemplo os desertos. Você já viu alguém plantando no deserto? Não dá para plantar no deserto. Lá não tem solo e muito menos clima para isso. Mas, se o Criador quiser, o deserto se transforma numa floresta. Na verdade, essa é a vontade do Altíssimo, que o deserto produza alimentos e todo tipo de vegetação. Na verdade, isso é profético. Existem profecias bíblicas que indicam que o deserto produzirá muita vegetação. Isso acontecerá, é claro, no futuro, durante o reinado milenar do Messias. E, já que eu falei sobre o Messias, vamos ver na Bíblia como foi que ele ajudou a fazer a vontade do Criador quando ele esteve aqui na Terra. Vamos ler o livro bíblico de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e o 10. Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Nessa oração, o Messias nos ensinou a orar, pedindo que a vontade do Criador seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. No início da história, tudo estava em perfeito equilíbrio e harmonia, os céus e a terra. Mas, infelizmente, um dos anjos se tornou soberbo e orgulhoso e deu início a uma rebelião no Jardim do Éden, induzindo Adão e Eva a pecarem.
Mais tarde, essa rebelião se estendeu ao céu. O livro de Jó, capítulo 2, nos ensina que Satanás começou a criar dúvidas nas mentes de outros anjos, que por fim acabaram tomando o lado dele nessa rebelião. Até dessa forma, a vontade do Altíssimo deixou de ser feita plenamente no céu, até que, por fim, chegou o tempo determinado para o Messias vir para a terra. Satanás tentou de tudo para fazer o Messias desistir de cumprir sua missão, mas ele não cedeu. O Messias cumpriu a Torá, sacrificou sua vida humana perfeita e derramou seu sangue precioso diante do altar do Criador. Após isso, o Messias ascendeu ao céu e, de acordo com Apocalipse capítulo 12, ocorreu uma guerra. Então Satanás e os demônios foram expulsos do céu para a terra. Dessa forma, a vontade do Altíssimo passou a ser feita plenamente no céu. O reino ainda não está completo. Ainda existem muitos eleitos aqui na terra, aguardando para receber a sua recompensa. Mas é fato também que agora o céu se encontra em perfeita harmonia. Esse mundo atual, esse sistema, pertence a Satanás. Mas a vontade do Criador é feita em partes aqui na Terra. Mesmo esse mundo pertencendo a Satanás, nós podemos fazer a nossa parte para que a vontade do Eterno seja feita aqui na Terra. E a pessoa que deu o melhor exemplo nesse sentido foi o próprio Messias. Vamos ver nas Escrituras o livro bíblico de João, capítulo 5, versículo 30, nos diz assim: Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Fazer a vontade do Todo-Poderoso era de máxima importância para o Messias. Tanto é que ele foi fiel até a morte. A vontade do Eterno era que ele oferecesse o sacrifício de resgate, e ele fez isso. Dessa forma, o Messias estabeleceu o modelo perfeito para seguirmos os seus passos. Vamos ver como nós podemos seguir os passos do Messias perfeitamente. O livro bíblico de Mateus, capítulo 7, versículo 21, nos diz assim: Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade do Criador para o Messias era que ele cumprisse a Torá, instituísse a Igreja através da pregação do Evangelho e, por fim, o sacrifício de resgate. O Messias cumpriu a sua missão. Mas qual é a vontade do Criador para os nossos dias?
Os discípulos de Yahushua HaMashiach precisam ter em mente que a santificação do nome de Yahuwah Elohim deve ser a coisa principal em suas vidas. E uma forma de fazer isso é livrar o nome do Criador de influências pagãs. Ou seja, parar de se referir, de se dirigir ao Eterno usando nomes pagãos como Senhor, Deus, e passar a usar o verdadeiro nome, o nome baseado no tetragrama gravado em nosso DNA. Uma outra forma de ajudarmos a santificar o nome do Criador é por não apoiar a política desse mundo. Esse sistema aqui já eras. Esse atual sistema é um barco furado que está afundando. E quem estiver nesse barco vai afundar junto com ele. Assim como nosso Salvador, os discípulos do Messias pregam as boas novas, avisando as pessoas que a única solução para os problemas da humanidade é o reino celestial do Altíssimo. Os discípulos do Messias avisam as pessoas que o reino celestial do Criador julgará este mundo de Satanás e todos que amam e fazem parte desse mundo. Os discípulos do Messias se esforçam para não fazerem parte desse mundo. Por isso, eles são vistos como estranhos e, em algumas situações, até como anormais. Isso acontece porque eles andam na contramão do mundo. Eles vivem de um modo totalmente diferente. E que outra tática melhor o diabo poderia usar, senão a nossa carne pecaminosa, os nossos desejos naturais, porém distorcidos? Vamos ver qual é a tática do diabo para os nossos dias. Gálatas, o livro bíblico de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, nos diz assim: as obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, impureza, conduta desavergonhada, essa é a principal tática que os demônios estão usando na atualidade para corromper a criação, os pecados sexuais. Nós vivemos em uma geração, nós estamos vivendo em uma geração totalmente corrompida e pervertida. Coisas que eram anormais há 20, 30 anos atrás, hoje são totalmente normais. Nós, os seres humanos, temos desejos sexuais. Foi o próprio Criador que nos fez com essa necessidade. Mas o ato sexual natural, originado pelo Criador, deve ser entre um homem e uma mulher devidamente casados. Todo ato sexual fora desse padrão estabelecido pelo Altíssimo é um pecado gravíssimo. Infelizmente, os demônios estão fazendo as pessoas acreditarem que qualquer ato sexual é normal, é natural. E eles fazem isso através de livros e revistas, televisão e principalmente a internet.
Por acaso você vê alguém na televisão falando que sexo fora do casamento é pecado? Não, muito pelo contrário. Na televisão você vê pessoas incentivando o movimento LGBT. Se te faz feliz, não é errado. O que mais incentiva a perversão sexual na atualidade é a pornografia. Hoje em dia, as pessoas têm acesso à pornografia com apenas o toque de um dedo na tela do celular. Uma outra coisa que incentiva a perversão sexual é o fato de as pessoas não saberem lidar com a solidão e com a carência. Infelizmente, algumas pessoas buscam conselhos de convivência em lugares errados, em vez da Bíblia. Com isso, elas ficam frustradas, se sentem decepcionadas e, consequentemente, elas passam a se sentirem vazias. Elas começam a sentir um vazio. Infelizmente, para preencher esse vazio, algumas pessoas recorrem à perversão sexual. E o pior de tudo é que algumas dessas pessoas dizem que vão para o céu porque são crentes. Ou seja, a pessoa não aprecia a presença do Criador, ela não aprecia a ação do Espírito Santo. Quando ela se sente sozinha, quando ela sente um vazio, em vez de recorrer ao Criador e fazer uma oração, estudar a Bíblia, ela recorre à perversão sexual. Ô infeliz, o que é que você quer fazer no céu? Espíritos não fazem sexo. Se você não aprecia a presença do Criador, o que é que você quer fazer no céu? Se você ora pedindo que a vontade do Eterno seja feita aqui na terra, você precisa fazer a sua parte. Vamos ver na Bíblia qual é a vontade do Criador para os nossos dias. O livro bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 1 até o 7, nos diz assim: Finalmente, irmãos, assim como vocês receberam instruções da nossa parte sobre como devem andar, a fim de agradar ao Criador, e é assim que vocês estão andando, pedimos e suplicamos a vocês no Messias, pelo Messias, que façam isso mais plenamente, pois vocês conhecem as instruções que lhes demos da parte do Messias. Pois esta é a vontade do Eterno, que vocês sejam santos e se abstenham de imoralidade sexual. Cada um de vocês deve saber controlar o seu próprio corpo em santidade e honra, não com paixão desenfreada, ávida, como as nações que não conhecem o Altíssimo. Ninguém deve ultrapassar os limites do que é próprio e se aproveitar do seu irmão nesse assunto, pois Yahuwá exige punição por todas essas coisas, assim como lhes dissemos antes e também os advertimos fortemente. Pois o Criador nos chamou não para a impureza, mas para a santidade.
Basicamente, imoralidade sexual é todo ato sexual fora do casamento, fora do padrão natural estabelecido pelo Criador. O padrão natural estabelecido pelo Criador para as relações sexuais é entre um homem e uma mulher devidamente casados. Tudo o que vai além disso é pecado grave. Essa é a vontade do Altíssimo para os nossos dias, que nós evitemos a perversão sexual, pois os pecados sexuais estão destinados à punição, a castigo. A perversão sexual está destinada aos juízos de Yahuwah. Portanto, não importa em qual situação você esteja, fuja dos pecados sexuais, continue buscando a santidade, continue buscando Yahuwah.